O frio era a primeira verdade. Antes mesmo da luz cinzenta que se infiltrava pelas frestas da cabana, antes do ruer surdo da fome em seu estômago, o frio era a consciência primordial que despertava Elias todas as manhãs. Não era uma sensação passageira, mas uma entidade onipresente, uma arquitetura invisível que definia os limites de seu mundo na Serra do Vento Frio. Infiltrava-se pela madeira mal ajustada das paredes, solidificava a umidade em sua respiração, transformando cada expiração numa nuvem fantasmagórica de sua própria e solitária vitalidade, e depositava uma camada de geada sobre o cobertor puído que era seu único luxo. Ao seu lado, um corpo quente e peludo se moveu, um suspiro profundo e canino cortando o silêncio. Boris, seu cão de pelagem escura e olhos de uma inteligência melancólica, era mais do que um companheiro. Era um barômetro vivo, uma bússola emocional e um aquecedor ambulante. Elias estendeu uma mão, os dedos enregelados afundando no pelo espesso do animal, sentindo o calor constante que emanava dele, uma âncora de vida no oceano de gelo. O estômago de Elias contraiu-se violentamente, um lembrete visceral de sua outra companheira constante, a fome. Era um nó coco, uma presença que ditava o ritmo de seus dias, a urgência por trás de cada passo, a lente através da qual ele via as árvores esqueléticas e a neve imaculada lá fora. Cada amanhecer era um contrato renovado com a sobrevivência, uma batalha silenciosa travada contra a apatia da montanha. Ele não se lembrava de um tempo antes deste silêncio grandioso e opressor, antes desta rotina de privação. Sua memória era um palimpsesto de sensações desconexas, o calor fantasma de uma lareira que não era a sua, o toque suave de uma mão em seu cabelo, o som vago de uma canção de nenar que se perdera no assobio do vento. Eram fragmentos de um mundo que existia em algum lugar abaixo das nuvens, um mundo que se tornara tão irreal quanto as lendas sobre os espíritos da floresta que os antigos contavam. A sua realidade era o peso de seu corpo magro sob o cobertor, o cheiro de resina e terra úmida que impregnava a cabana, e a vigilância constante em seus olhos que espelhavam a vastidão cinzenta do céu de inverno. Boris lambeu sua mão, o toque áspero de sua língua um chamado à ação. Era hora de começar. Hora de enfrentar o frio, de percorrer o caminho de suas armadilhas, de negociar com a montanha por mais um dia de existência. Ele se sentou, o movimento fazendo com que uma cascata de poeira e gelo caísse de uma viga acima, e observou a própria respiração se cristalizar no ar, um testemunho efêmero de que, apesar de tudo, ele ainda estava vivo. A rotina era um ritual gravado em seus músculos, uma dança lenta e deliberada com a paisagem. Vestir-se era uma batalha contra as camadas de roupa endurecidas pelo frio noturno. As botas de couro, ressecadas e remendadas inúmeras vezes, eram como blocos de gelo que ele forçava em seus pés. Cada movimento era econômico, calculado para preservar o calor precioso que seu corpo gerava. Lá fora, o mundo era uma sinfonia de branco e cinza. A neve, profunda e pulverilenta, amortalhava a terra, absorvendo os sons e criando um silêncio que pressionava os tímpanos. Apenas o rangido de seus passos e o farfalhar suave das patas de Boris quebravam o feitiço. O cão movia-se à sua frente, não como um animal de estimação, mas como um parceiro, seu nariz constantemente testando o ar, suas orelhas girando como antenas sensíveis, captando as histórias sussurradas pelo vento. O percurso de suas armadilhas era um rosário de pequenas esperanças e decepções familiares. A primeira, perto de um afloramento rochoso onde as lebres costumavam se abrigar, estava vazia, a isca de bagas secas intocada, congelada e inútil. A segunda, mais fundo na floresta de pinheiros, fora desarmada por um galho pesado de neve que caíra durante a noite, uma piada cruel da natureza. Elias não sentia frustração, apenas uma aceitação resignada que era a armadura de sua alma. A montanha não era maliciosa, era simplesmente indiferente. Ele rearmou o laço com dedos que mal sentia, o cipó rígido e quebradiço sob seu toque. Boris esperava pacientemente, seu olhar fixo em Elias, um testemunho silencioso de sua luta. Foi na terceira armadilha que a sorte mudou ligeiramente. Um pequeno pássaro, um tordo de peito cinzento, estava preso no laço. Seu corpo já estava frio e rígido. Era pouco, mal o suficiente para uma refeição rala, mas era algo. Era uma vitória.
Com cuidado, ele liberou a pequena criatura e a guardou no saco de lona que carregava. Enquanto continuava, seus olhos varriam o chão, não apenas em busca de presas, mas lendo a linguagem da neve. Ele via os rastros de um cervo que passara horas antes, as marcas delicadas das patas de uma raposa e as pegadas mais pesadas e ameaçadoras de um predador maior que ele preferia não encontrar. Ele e Boris eram parte deste ecossistema brutal, não seus mestres. Eram apenas mais duas criaturas tentando sobreviver, movendo-se pelas bordas, evitando o centro da cadeia alimentar. O isolamento era absoluto, nenhuma outra pegada humana, nenhuma fumaça distante, nenhum som que não pertencesse à fauna local. Às vezes, ele se perguntava se era o único ser humano que restara no mundo, um pensamento vertiginoso que ele rapidamente afastava focando-se na tarefa imediata. O próximo passo, a próxima armadilha, a próxima respiração. De volta à cabana, o pequeno pássaro transformou-se no centro de seu universo. O ritual de preparar a comida era sagrado, um ato que o ancorava na realidade. Ele depenou a ave com uma precisão que a prática lhe dera, cada pena um pequeno sacrifício. O fogo, aceso com dificuldade a partir de gravetos secos e um fragmento de pederneira, era o coração pulsante de seu refúgio. As chamas dançavam, lançando sombras longas e trêmulas que davam vida às paredes de toras, transformando o pequeno espaço num santuário contra o mundo exterior. Enquanto a carne magra assava sobre as brasas, exalando um cheiro que fazia seu estômago doer de antecipação, sua mente vagueava para os recantos empoeirados de sua memória. Os fragmentos vinham sem aviso, desencadeados por um cheiro, um som, a forma como a luz do fogo cintilava. Ele via o brilho de luzes coloridas refletidas em poças d'água numa rua escura. Ouvia o som de muitas vozes falando ao mesmo tempo, uma cacofonia que contrastava violentamente com seu silêncio atual. Sentia o toque de um tecido macio, diferente de tudo o que usava agora, e o gosto de algo doce e quente na língua. Eram flashes de outro Elias, um menino que pertencera a algum lugar, a alguém. Mas as imagens mais nítidas eram as do fim. O cheiro de fumaça e pânico, o som de gritos, o aperto forte de uma mão que o puxava pela escuridão. Ele não se lembrava do rosto, apenas da urgência desesperada daquele aperto, uma força que o impelia para a frente, para longe de um perigo sem nome, até que, de alguma forma, ele se viu sozinho, com a montanha como sua única companhia. Ele tirou do bolso uma pequena pedra lisa e escura, seu único artefato daquele tempo perdido. Girou-a entre o polegar e o indicador, o calor de sua pele transferindo-se para a superfície fria. A pedra não lhe dizia nada, mas sua permanência, sua solidez, era um consolo. Era real. Boris, que observava o fogo com ele, sentiu a mudança em seu humor. O cão levantou-se, aproximou-se e descansou a cabeça pesada em seu joelho, soltando um suspiro profundo. Elias coçou atrás das orelhas do animal, o contato físico uma afirmação silenciosa de que não estava completamente só. O passado era um fantasma, mas Boris era carne, osso e calor. Ele dividiu a pequena refeição em duas porções desiguais, dando a maior para o cão. A sobrevivência era um cálculo, mas a lealdade não tinha preço. O dia esvaía-se, a luz cinzenta dando lugar a um crepúsculo de um azul profundo e arroxeado que tingia a neve e tornava as sombras mais longas e misteriosas. O vento, que fora um companheiro constante durante o dia, intensificou seu lamento, assobiando através dos picos com uma voz mais grave e melancólica. Dentro da cabana, Elias realizava os últimos rituais da noite. Alimentar o fogo com mais alguns troncos, garantir que a porta improvisada estivesse bem travada com sua cunha de madeira e verificar o pequeno estoque de raízes e carne seca que guardava num canto. Era um ciclo imutável, a repetição diária que mantinha o caos à distância e tecia a frágil tapeçaria de sua existência. Ele se sentou no chão perto da lareira, Boris enroscado a seus pés, e observou as chamas, deixando que o calor penetrasse em seus ossos cansados. A noite na montanha era um tempo de vulnerabilidade, quando os sons se tornavam mais nítidos e a imaginação povoava a escuridão com perigos invisíveis. Foi então que a rotina se quebrou. Boris, que estava quase a adormecer, levantou a cabeça de repente. Seu corpo inteiro ficou tenso, os músculos sobre o pelo escuro contraídos. Um rosnado baixo, uma vibração profunda que parecia vir do centro de seu peito, ecoou na pequena cabana. Suas orelhas estavam eretas e apontadas para o sul, na direção da encosta que descia para os vales invisíveis. Elias congelou, cada fibra de seu ser em alerta máximo.
Ele confiava nos instintos de Boris mais do que em seus próprios olhos. O cão nunca reagia assim ao chamado de um lobo ou ao movimento de um cervo. Isso era diferente. Elias prendeu a respiração, esforçando-se a ouvir além do uivo do vento e do crepitar do fogo. No início não havia nada, apenas a sinfonia familiar da montanha à noite. Então ele o ouviu. Um som fino, agudo, que cortava o vento como uma agulha. Não era o som de um animal que eu conhecesse. Era um gemido, um lamento de dor que era ritmado e desesperado. E por baixo dele, quase imperceptível, um outro som, um clique metálico, áspero e dissonante. O som do aço, o som de uma armadilha que não era sua. O som do mundo dos homens, dos caçadores sem rosto que às vezes subiam a montanha, deixando para trás sua crueldade de ferro. O coração de Elias martelava contra suas costelas, um tambor de pânico. A primeira lei de sua vida era a invisibilidade. Investigar aquele som era convidar o perigo para seu santuário. Mas o gemido veio novamente, mais fraca desta vez, um fio de agonia que se enroscava em algo profundo dentro dele. Boris olhou para ele, os olhos brilhando à luz do fogo, uma pergunta silenciosa e urgente em seu olhar. O que eu deveria fazer? A pergunta ecoou em sua mente, tão alta quanto o vento lá fora, pesando sobre ele com a força de uma avalanche iminente. A decisão de se mover foi menos um ato de coragem e mais uma rendição a uma curiosidade dolorosa, uma compulsão que se sobrepôs às camadas de cautela que o mantinham vivo. O som, aquele lamento fino e persistente, agia como um anzol invisível, puxando-o para fora da trilha batida de sua existência. Boris, sentindo a mudança na resolução de seu mestre, moveu-se com ele, não à frente como de costume, mas ao seu lado, o corpo baixo e tenso, um rosnado quase inaudível vibrando em seu peito como o zumbido de uma corda esticada ao limite. Cada passo de Elias era uma traição à primeira lei da montanha, a invisibilidade. Ele sentia o peso de cada pegada deixada na neve fresca, um registro de sua passagem, uma assinatura que poderia ser lida por qualquer um, ou qualquer coisa, que viesse depois. O vento parecia conspirar contra ele, carregando o som de seus movimentos e amplificando o rangido de seu casaco de couro endurecido. A floresta, antes um pano de fundo familiar para sua solidão, transformou-se num labirinto de testemunhas silenciosas. Os pinheiros cobertos de neve pareciam figuras encapuzadas, seus galhos pesados curvando-se como se para observar seu avanço imprudente. Ele se movia com a furtividade de um predador, mas sentia-se como uma presa. O som metálico, o clique dissonante que ouvira antes, tornou-se mais claro, uma pontuação rítmica para o gemido de dor. Era o som do aço contra o aço, de um mecanismo forçado, um som que não pertencia àquele mundo de madeira, pedra e osso. Era o som dos caçadores. A imagem deles, sem rosto, mas definida pelo cheiro de fumo, metal e crueldade casual, formou-se em sua mente, um ácido gelado em seu estômago. Por que estava fazendo isso? A pergunta ecoava em sua cabeça a cada batida acelerada de seu coração. A resposta não estava em palavras, mas numa sensação, na memória fantasma de uma mão segurando a sua, puxando-o para longe de um perigo desconhecido. Havia uma ressonância entre aquele som de desamparo e o eco de sua própria história perdida. Ele não estava apenas se movendo em direção a um som, estava se movendo em direção a um fragmento de si mesmo que pensava ter congelado e morrido há muito tempo. Boris parou de repente, eriçando o pelo do pescoço, e Elias soube que estavam perto. Ele se agachou atrás de um grande amontoado de rochas cobertas de neve, o coração um tambor abafado contra o silêncio expectante, e espiou por uma fresta. A cena na pequena clareira era uma ferida aberta na paisagem imaculada. A neve de um branco ofuscante estava manchada, perturbada por marcas de luta e salpicada com um vermelho tão vibrante que parecia roubar a cor de todo o resto. No centro da perturbação, quase engolida pela neve, estava a causa de tudo, uma armadilha de caça, uma mandíbula de ferro enferrujado cujos dentes se cravavam profundamente na carne de uma criatura que parecia ter nascido de um sonho de inverno. Não era um lobo, nem uma raposa, era algo intermediário, algo etéreo.
Suas pernas eram longas e finas como as de um cervo, desproporcionais ao seu corpo esguio, coberto por uma pelagem espessa de um tom avermelhado profundo, como as folhas de outono que ele mal se lembrava de ter visto. Uma crina de pelos negros e eriçados descia por seu pescoço e costas, um contraste sombrio contra a neve. Um filhote de lobo-guará, uma criatura das lendas que os antigos contavam, um espírito da serra feito de carne e osso. Uma de suas patas traseiras estava presa no abraço brutal do metal, e a cada tremor que percorria seu corpo frágil, um novo gemido escapava de sua garganta. Mas foram os olhos que paralisaram Elias. Eram de um âmbar líquido, grandes e incrivelmente expressivos, e quando se fixaram nele, não continham a fúria cega de um animal encurralado. Havia medo, sim, e uma dor lancinante, mas por baixo de tudo isso havia uma inteligência antiga, uma consciência que o avaliava, que parecia perscrutar sua alma. Naquele olhar, Elias viu uma vulnerabilidade que espelhava a sua própria, a mesma solidão silenciosa, a mesma perplexidade diante de uma crueldade que não podia compreender. O filhote não rosnava para ele, apenas o observava, a respiração saindo em pequenas nuvens de vapor, cada uma um apelo silencioso. O mundo de Elias, antes vasto e vazio, encolheu-se para o tamanho daquela clareira, para o espaço tenso entre ele e a criatura presa. O assobio do vento pareceu recuar, o frio em seu pé tornou-se secundário. Tudo o que existia era o som do metal, o cheiro de sangue no ar gelado e aqueles olhos de âmbar que lhe faziam uma pergunta que ele não tinha como responder. O instinto, afiado por anos de privação, gritou em sua mente com a força de uma avalanche. Era uma voz fria, pragmática e brutalmente lógica, a mesma voz que o guiava para encontrar raízes comestíveis, que o ensinava a ler os rastros na neve, que o mantinha vivo dia após dia. E essa voz dizia: recurso. A criatura, por mais bela e estranha que fosse, era uma dádiva da montão indiferente. Sua carne, embora pouca, aplacaria a fome que roía seu estômago por dias, talvez semanas. Sua pele, de uma cor e textura única, seria um forro quente para seu casaco puído, uma barreira mais eficaz contra o frio que ameaçava congelar seus ossos todas as noites. Deixá-la ali, ou mesmo acabar com seu sofrimento com um golpe rápido e misericordioso, era o caminho da sobrevivência, era a lei. Ajudar, por outro lado, era um convite ao desastre. O mecanismo da armadilha exigiria força, faria barulho, um rangido alto de metal protestando, um estalo que viajaria pelo ar rarefeito da montanha, um farol sonoro para os caçadores, que, sem dúvida, voltariam para verificar sua armadilha. Ajudar significava deixar um rastro claro na neve, pegadas de suas botas e do sangue da criatura, um mapa que levaria diretamente ao seu refúgio. E mesmo que conseguisse libertá-la sem ser detectado, o que viria depois? Levar um animal ferido, um predador, para sua cabana? Dividir sua comida já escassa, seu calor precioso, seu espaço seguro? Boris, ao seu lado, soltou um ganido baixo, um som de angústia que refletia a tempestade no peito de Elias. O cão olhava para a criatura, depois para Elias, sua lealdade dividida entre o instinto de proteção de seu território e uma empatia canina que Elias não conseguia decifrar. A lógica era inegável, uma fortaleza de argumentos construída sobre a base da necessidade. Compaixão era um peso morto, um luxo que pertencia ao mundo lá embaixo, o mundo de onde ele fugira. Ali, na Serra do Vento Frio, a única moralidade era a do próximo nascer do sol. A única virtude era um estômago cheio e um corpo quente. Ele fechou os olhos por um instante, tentando invocar a frieza necessária para dar as costas e ir embora, para apagar a imagem daqueles olhos âmbar de sua mente. Mas a imagem não se apagou. Pelo contrário, ela se intensificou, queimando por trás de suas pálpebras. Quando abriu os olhos novamente, ele não viu mais um recurso ou uma ameaça, viu um reflexo. Na figura trêmula e ensanguentada do filhote, ele viu a si mesmo. Um ser jovem, sozinho, apanhado numa armadilha que não era de sua autoria, vítima de uma força anônima e brutal. O tremor do animal era o eco do tremor que o acometia nas noites mais escuras e frias, quando a solidão se tornava uma presença física tão opressora que ele mal conseguia respirar.
O gemido baixo e persistente era a única voz que ouvira em muito tempo que não era a do vento ou a de seu próprio coração batendo contra as costelas. Uma voz que falava a linguagem universal da dor, uma linguagem que ele entendia intimamente. Dar as costas agora seria mais do que um ato de autopreservação. Seria uma traição a algo fundamental dentro de si, um fragmento de humanidade que sobreviveu teimosamente ao gelo, tanto externo quanto interno. Seria concordar com a crueldade do mundo, tornar-se cúmplice da indiferença da montanha. Seria quebrar o último e tênue fio que o conectava a um sentimento que não fosse a necessidade ou o medo. Ele olhou para suas mãos, calejadas e marcadas pelo trabalho de sobreviver, e depois para a criatura, cujo único crime fora cruzar o caminho da ganância dos homens. O que eu deveria fazer? A pergunta não era mais um cálculo de risco e recompensa. Tornou-se uma questão de identidade. Quem ele era? Apenas mais uma criatura lutando por seu próximo bocado de comida, cega para tudo mais? Ou era algo diferente? O vento pareceu parar de soprar e o mundo inteiro prendeu a respiração, aguardando sua escolha. O silêncio na clareira era absoluto, quebrado apenas pela respiração ofegante do filhote. Lentamente, como se emergisse de um longo sono, Elias ergueu-se. Com a respiração presa na garganta, ele deu um passo à frente, estendendo a mão trêmula, não para a criatura, mas para a alavanca de metal gelado e enferrujado da armadilha. O metal da armadilha era uma extensão do próprio frio da montanha, uma entidade de gelo e ferrugem que parecia sugar o calor diretamente da medula de seus ossos. O simples toque em sua superfície gelada era uma queimadura, uma dor aguda que subia por seus dedos e se instalava em seu pulso. Elias ignorou a sensação, focando toda a sua força e concentração no mecanismo emperrado. A alavanca protestou com um rangido horrível, um som que rasgava o silêncio sagrado da clareira com a violência de uma blasfêmia. Cada milímetro que cedia era uma vitória conquistada com um esforço tremendo, os músculos de seus braços e ombros tremendo sob a tensão. O som viajava pelo ar rarefeito, um grito metálico que ele tinha certeza podia ser ouvido a quilômetros de distância. A imagem dos caçadores, silhuetas esquiras contra a neve, materializou-se em sua mente, um pânico gelado subindo por sua garganta. Eles ouviriam, eles viriam. Cada fibra de seu ser, cada instinto de sobrevivência afiado por anos de isolamento, gritavam para que ele fugisse, para que abandonasse aquela loucura e se dissolvesse de volta na invisibilidade que o mantinha vivo. Mas ele não conseguia. Seus olhos estavam presos nos do filhote. A criatura, apesar da agonia evidente, parara de gemer e agora o observava com uma intensidade que o desarmava. Um rosnado baixo e contínuo vibrava em seu peito pequeno, mas Elias compreendia sua linguagem. Não era agressão, era o som puro do medo e da dor, um apelo aterrorizado de uma vida que se debatia contra a aniquilação. Boris, ao seu lado, permanecia imóvel como uma estátua de pelo escuro, o corpo tenso e baixo, mas sem emitir nenhum som, como se entendesse a delicadeza daquele momento, daquela comunicação silenciosa entre seu mestre e o ser estranho. Elias continuava a forçar a alavanca, a respiração presa, sussurrando palavras que não tinham som, uma prece silenciosa de calma e promessa. Ele tentava projetar com todo o seu ser a intenção de ajudar, de não ser mais uma ameaça naquele mundo já tão cheio delas. Finalmente, com um estalo seco e alto que fez ambos se sobressaltarem, as mandíbulas de aço se abriram. O som ecoou como um tiro na clareira, e por um instante o tempo pareceu congelar. O filhote soltou um ganido agudo, um misto de dor e alívio, e desabou sobre a neve macia, a pata ferida finalmente livre do abraço brutal do metal. A visão da pata era uma ferida na própria beleza da criatura. Onde antes deveria haver a elegância de um membro esguio, havia agora uma confusão de pelo ensanguentado, pele rasgada e o brilho pálido do osso exposto. O sangue, de um vermelho vivo e chocante contra a brancura da neve, pulsava lentamente, um testemunho da vida que se esvaía. A lógica fria da sobrevivência ainda sussurrava em sua mente que a tarefa estava cumprida. Ele o libertara, e o resto cabia à indiferença da montanha. Mas o ato de abrir a armadilha o transformara. Ele não era mais um observador, era um participante. A responsabilidade, uma vez assumida, era como uma corrente. Deixar o filhote ali agora seria um ato de crueldade muito maior do que simplesmente ter ignorado seu sofrimento em primeiro lugar.
Agindo com um instinto que parecia brotar de uma fonte há muito esquecida dentro de si, Elias ajoelhou-se na neve. O frio penetrou em suas calças gastas, mas ele mal notou. Sua atenção estava totalmente focada na tarefa à sua frente. Sem hesitação, ele pegou a bainha de sua própria camisa, o tecido de lã grosso que era uma de suas poucas camadas de proteção contra o frio cortante, e rasgou uma longa tira. O som do tecido se partindo foi um pequeno sacrifício, um som de renúncia. Aquela peça de roupa era calor, era sobrevivência, era uma parte de sua armadura. Agora serviria a um propósito maior. Com uma delicadeza que suas mãos calejadas e rachadas pareciam não possuir, ele pegou um punhado de neve limpa e, com cuidado, limpou o excesso de sangue da ferida. O filhote estremeceu violentamente ao toque gelado, soltando um ganido baixo, mas não tentou morder ou se afastar. Seus olhos âmbar permaneceram fixos no rosto de Elias, uma mistura de medo e uma confiança incipiente e desconcertante. Então, com movimentos firmes e precisos, Elias envolveu a pata ferida com a tira de pano, criando uma bandagem improvisada, mas segura. Ao fazê-lo, sentiu o calor do corpo pequeno e trêmulo, a fragilidade de seus ossos sobre o pelo denso. Naquele momento de contato, o abismo entre humano e animal, entre o caçador e a presa, desapareceu completamente, deixando apenas duas criaturas vivas e vulneráveis na vastidão da serra. Com o máximo de cuidado, ele deslizou as mãos por baixo do corpo frágil do filhote e o ergueu nos braços. Era surpreendentemente leve, um feixe de ossos finos, pelo quente e uma vida teimosa que pulsava contra seu peito. O animal, exausto e em choque, ofereceu pouca resistência. Pelo contrário, encolheu-se instintivamente contra o corpo de Elias, buscando o calor como uma planta busca o sol, e enterrou o focinho na dobra de seu casaco de couro. Elias sentiu o pequeno coração batendo descontroladamente contra suas próprias costelas, um tambor frágil e rápido que marcava o ritmo de sua nova e perigosa responsabilidade. A jornada de volta à cabana foi uma provação de nervos e resistência. O peso extra, embora mínimo, desequilibrava-o na neve profunda, forçando-o a usar músculos que não estava acostumado a tensionar. Cada passo era um cálculo cuidadoso, cada som na floresta um alarme potencial. O estalo de um galho sob o peso da neve, o farfalhar do vento através dos pinheiros, o chamado distante de um pássaro, tudo parecia amplificado, prenúncios de uma ameaça iminente. Ele não era mais o fantasma da montanha, movendo-se sem deixar rastros. Agora, ele era um protetor, e esse papel o tornava visível, o tornava um alvo. Boris caminhava ao seu lado, não mais à frente, o corpo baixo, as orelhas em constante movimento, um guardião silencioso para o guardião que Elias se tornara. O cheiro do pelo do filhote era selvagem e limpo, um aroma de terra úmida, musgo e da própria essência da montanha, e de alguma forma esse cheiro o acalmava, ancorando-o no presente, no ato singular de colocar um pé à frente do outro. Ele olhava constantemente por sobre o ombro, o coração martelando, esperando ver as silhuetas escuras dos caçadores emergindo por entre as árvores. A cabana, antes um símbolo de seu isolamento absoluto, transformou-se num santuário, um farol de esperança que ele desesperadamente precisava alcançar. A responsabilidade era um fardo que pesava em seus braços e em sua alma, mas também lhe dava um propósito que transcendia a simples tarefa de encher o próprio estômago, um propósito que o fazia sentir, pela primeira vez em anos, inequivocamente humano. A exaustão o atingiu como uma onda quando ele finalmente empurrou a porta de madeira com o ombro e tropeçou para dentro da cabana. O ar familiar, com seu cheiro de fumaça fria, resina de pinho e solidão, o envolveu. Cuidadosamente, como se estivesse manuseando o objeto mais precioso do mundo, ele depositou o filhote sobre sua própria cama improvisada, um monte de peles de coelho e folhas secas acumuladas no canto mais quente, perto da lareira apagada. A criatura o olhou por um longo momento, os olhos âmbar brilhando na penumbra, e então, com um gemido baixo, começou a lamber a pata enfaixada. Aquele som, aquele ato de autocuidado em meio à dor, foi o ponto de viragem final, o momento em que a bússola de sua vida mudou irrevogavelmente direção. Com uma urgência renovada, Elias se ajoelhou diante da lareira e, com mãos trêmulas, acendeu o fogo. As chamas que brotaram dos gravetos secos eram mais do que calor. Era um desafio à escuridão lá fora.
uma promessa de proteção, um centro para seu novo e minúsculo universo. Ele pegou sua parca refeição do dia, um caldo ralo feito com raízes amargas e as últimas tiras de carne seca que possuía. E, sem pensar duas vezes, derramou mais da metade em sua única tigela de madeira lascada, empurrando-a gentilmente para perto do focinho do filhote. O animal hesitou, o nariz se contraindo enquanto analisava o cheiro estranho, mas a fome venceu a cautela. Começou a lamber o líquido quente com uma avidez desesperada. Elias sentou-se no chão de terra batida, o corpo dolorido, e observou. O som do filhote bebendo o caldo era o único som na cabana, um som de vida sendo nutrida, um som que quebrava o feitiço de sua solidão. Ele havia quebrado seu próprio ciclo. Enquanto o fogo crepitava, lançando sombras dançantes que transformavam as paredes de toras em um teatro de luz e escuridão, ele notou algo que nunca vira antes. O gelo que sempre se formava na pequena e suja vidraça da janela não era a camada opaca e uniforme de sempre. Estava a cristalizar-se em padrões impossivelmente complexos e delicados, como os ramos de uma samambaia de prata ou as espirais de uma galáxia distante. E todos eles pareciam emanar do canto onde o pequeno ser de pelo avermelhado agora adormecia, exausto, deixando Elias com um arrepio que nada tinha a ver com o frio. O som do tiro foi uma violação, uma profanação do santuário de silêncio que a tempestade havia deixado para trás. Estilhaçou a quietude recém-descoberta, cravando-se no ar puro da manhã como um caco de vidro na carne. Elias sentiu o impacto não em seus ouvidos, mas em seu peito, uma concussão que o fez prender a respiração. O medo que se seguiu foi uma criatura totalmente diferente da ansiedade roedora pela própria sobrevivência que o acompanhara por toda a vida. Aquele era um medo frio, pragmático, focado em si mesmo. Este novo medo era uma chama, uma fúria protetora, gelada e afiada, que se ergueu de um lugar profundo e adormecido dentro dele. Era o medo de um guardião por aquilo que lhe fora confiado. Os caçadores. A palavra formou-se em sua mente não como um pensamento, mas como um veneno. Estavam de volta, e estavam perto. A distância de um tiro naquelas altitudes é enganosamente curta. Num instante, sua mente, antes imersa na maravilha da conexão com a montanha, transformou-se numa calculadora de riscos, afiada e brutal. Cada fresta na parede da cabana tornou-se uma vulnerabilidade. A fumaça fina que ainda subia da chaminé, um farol. Suas próprias pegadas na neve fresca, um mapa que levava diretamente à sua porta. Ele se moveu, não mais com a economia de um sobrevivente, mas com a urgência desesperada de um protetor. Com um único movimento fluido, ele chutou neve sobre as brasas da lareira, abafando o fogo. A escuridão e o frio que se instalaram instantaneamente na cabana eram preferíveis à traição da fumaça. Ele arrastou a pesada cunha de madeira e a encaixou firmemente na porta, um gesto simbólico contra a ameaça de aço e pólvora. Seus olhos varreram o pequeno espaço, procurando um lugar para se esconder, um refúgio dentro do refúgio. Boris, sentindo a onda de pânico de seu mestre, estava de pé, o pelo eriçado, um rosnado baixo e gutural vibrando em seu peito. Mas seus olhos não estavam na porta, estavam fixos em sombra. E foi então que Elias notou. Em meio ao seu próprio turbilhão de adrenalina, a pequena criatura estava perturbadoramente calma. Sombra ergueu-se sobre as 3 patas saudáveis, a quarta ainda enfaixada, e olhou para a porta não com o medo de uma presa, mas com uma autoridade silenciosa e inabalável. Uma estranha serenidade emanava dele, uma onda de calma que colidia com o pânico de Elias, criando uma correnteza de emoções conflitantes em seu peito. A criatura deu um passo manco em direção ao centro da cabana, e o ar ao seu redor pareceu engrossar, vibrar com uma energia que Elias podia sentir em sua pele, como a eletricidade estática antes de uma tempestade. O som das botas na neve chegou primeiro. Um rangido rítmico, pesado e implacável. O som de uma força que não pertencia àquele lugar, que esmagava a delicadeza do mundo sob seu peso. Em seguida vieram as vozes, graves, abafadas pela distância e pelo ar rarefeito, mas inconfundivelmente humanas. Eram fragmentos de palavras, desprovidos de significado, mas carregados de uma intenção predatória que fez o sangue de Elias gelar. Estavam se aproximando, seguindo o rastro que eles deixaram na noite anterior, o rastro de sua compaixão.
Ele agarrou Sombra, o corpo pequeno surpreendentemente denso e quente, e recuou para o canto mais escuro da cabana, atrás de uma pilha de lenha. Boris pressionou-se contra eles, um guardião silencioso e tremúlo, o rosnado morrendo em sua garganta como se ele entendesse que o silêncio era sua única arma. Elias espiou por uma fresta minúscula entre as toras, o coração martelando contra suas costelas como um pássaro preso. As vozes ficaram mais altas, o rangido das botas parou. Eles estavam do lado de fora. Elias prendeu a respiração, esperando o som da porta sendo forçada, o estilhaçar da madeira. Mas em vez disso, o silêncio se aprofundou. E então, a magia começou. Sombra, aninhado nos braços de Elias, começou a zumbir, o mesmo som baixo e vibratório que usara para acalmar a tempestade. A vibração viajou pelo corpo de Elias, acalmando o tremor de suas mãos, substituindo o pânico por um espanto reverente. Uma luz começou a emanar do pelo de Sombra, não uma luz quente como a do fogo, mas um brilho frio, prateado, como a luz da lua refletida no gelo. A luz não iluminava a cabana. Parecia, em vez disso, aprofundar as sombras, tecendo uma tapeçaria de invisibilidade. O ar ficou visivelmente mais frio, mas era um frio limpo, cristalino, que cheirava a ozônio e neve intocada. Os padrões de samambaia na vidraça da janela começaram a brilhar com a mesma luminescência prateada, pulsando suavemente em sincronia com o zumbido de Sombra. Elias sentiu como se a própria estrutura da realidade estivesse a dobrar-se ao redor deles, como se a pequena cabana estivesse a deslizar para um espaço entre os mundos, um bolsão de silêncio e segredo protegido pela vontade da pequena criatura em seus braços. Através da fresta na parede, ele os viu. Duas figuras, massivas em seus casacos de inverno grossos e escuros, silhuetas sem rosto contra o brilho ofuscante da neve. Um deles segurava um rifle longo, o cano de metal escuro um rasgo violento na paisagem imaculada. Estavam a meros passos da parede da cabana, tão perto que Elias podia ver os cristais de gelo em suas barbas. Um deles levantou uma mão enluvada e apontou diretamente para a cabana. O coração de Elias parou. O sangue em suas veias transformou-se em gelo. Era o fim. Eles os tinham encontrado. Ele apertou Sombra contra si, um gesto fútil de proteção, fechando os olhos, esperando o impacto. Mas o som que veio não foi o de um tiro ou de uma porta a ser arrombada. Foi o som de uma voz, frustrada e confusa. "Não há nada aqui", disse um deles, a voz abafada pelo tecido. "O rastro simplesmente desaparece. Deve ter sido o vento." O outro homem, o que segurava o rifle, inclinou a cabeça, os olhos perscrutando o local onde a cabana deveria estar. Elias, abrindo os olhos novamente, observou hipnotizado o que estava acontecendo. O homem parecia olhar diretamente para ele, mas seus olhos estavam desfocados, como se estivessem a olhar para uma miragem ou para um truque de luz. A luminescência prateada que emanava de Sombra parecia estar a tecer um véu ao redor dela, dobrando a luz e o som ao redor dela, apresentando os caçadores nada mais do que um amontoado de neve e rochas, indistinguível do resto da paisagem. "Que luz estranha esta manhã", murmurou o homem do rifle. "Dói os olhos. Vamos embora. A criatura que atingimos não pode ter ido longe." Eles se viraram. Elias observou, a respiração presa na garganta, enquanto as duas figuras brutais se afastavam, suas botas pesadas esmagando a neve, suas vozes se tornando murmúrios distantes e finalmente desaparecendo completamente. Eles haviam estado no limiar de seu mundo, olhado diretamente para seu coração, e não tinham visto nada. O perigo passara, não contornado ou derrotado, mas simplesmente cego, desviado por um milagre tecido de luz prateada e do zumbido silencioso de uma criatura que ele salvara. Quando o último eco dos passos dos caçadores se dissolveu no silêncio da montanha, a luz prateada na cabana começou a desvanecer-se. Foi um recuo suave, como a maré a baixar, a luminescência retirando-se do ar, das paredes e finalmente de volta para o pelo de Sombra, deixando para trás apenas a penumbra familiar e o cheiro de ozônio. A tensão, que mantivera cada músculo do corpo contraído como um arame, soltou-se de uma só vez, deixando-o fraco, trêmulo e inundado por uma onda de exaustão tão profunda que ele quase desabou. Ele afundou no chão, ainda segurando Sombra, o corpo do filhote agora apenas um feixe de pelo quente e ossos finos. Um sentimento novo, vasto e avassalador preencheu o vácuo deixado pelo medo.
Uma paz ressonante, uma quietude que não era ausência de som, mas uma presença plena e viva. Ele olhou para a sombra, que se desvencilhou gentilmente de seus braços e o encarou. Os olhos de Âmbar não eram mais os de um animal assustado, estavam repletos de uma inteligência antiga, de uma sabedoria que parecia conter as eras da própria montanha. Naquele olhar, Elias viu gratidão, parceria e uma promessa silenciosa. A criatura que ele salvara, por sua vez, o salvara de uma forma muito mais profunda. Ele não era mais um animal resgatado, era seu igual, seu protetor, o coração pulsante de seu novo lar. Elias estendeu uma mão tremula e tocou o topo da cabeça de Sombra. Uma onda de calor e pertencimento fluiu através do contato, uma energia que parecia dissolver os últimos fragmentos de gelo que se agarravam à sua alma, apagando a memória da solidão que o definira por tanto tempo. Boris aproximou-se e lambeu sua mão, um selo de aprovação, a sua lealdade agora estendida a esta nova e estranha família. Elias levantou-se e caminhou até a janela, olhando para fora. A paisagem não era mais um adversário, um deserto de branco e greso a ser conquistado dia após dia. Era um reino de prata e sombra, de silêncio e espírito, e era seu. Ele não era mais um náufrago solitário na montanha, era o guardião de seu segredo. O sol da manhã começou a despontar sobre os picos, tingindo o mundo de ouro e rosa, e pela primeira vez, ele não o via como o início de outra luta pela sobrevivência. Ele o via como o começo de tudo. A pergunta que pairava no ar não era mais sobre como ele iria sobreviver, mas sobre o que eles, juntos, iriam construir naquele novo e sagrado silêncio. A cabana, que antes fora a totalidade de seu universo, agora parecia apenas um casulo abandonado. O calor do fogo e a segurança de suas paredes de toras não eram mais o objetivo final, mas sim o ponto de partida. O medo da fome e do frio, que por tanto tempo governara cada um de seus pensamentos, recuara para dar lugar a uma clareza serena. Olhando para Boris e depois para a Sombra, cuja pata curada agora mal mancava, Elias compreendeu que sua sobrevivência não era mais uma jornada solitária. Era uma responsabilidade compartilhada, um propósito tecido a três. Ele não era mais um eco na montanha, era uma voz. Eles partiram com o primeiro sol, que derramava uma luz dourada sobre a neve, transformando o mundo em um diamante ofuscante. Elias não levou quase nada consigo. Um pequeno saco com as últimas raízes, sua faca e a pequena pedra escura de seu passado, que agora parecia menos um mistério e mais um marco do início de sua jornada. Ele não trancou a porta da cabana. Deixou-a aberta, um convite ao vento e ao tempo, um sinal de que aquele capítulo de sua vida estava verdadeiramente encerrado. Parados no limiar, os três respiraram juntos o ar frio e puro da manhã, um único fôlego para um novo começo. Não seguiram o caminho de suas antigas armadilhas, uma trilha gravada na neve pela necessidade e pela repetição. Em vez disso, Sombra assumiu a liderança, movendo-se com uma confiança que desmentia seu tamanho. O filhote não olhava para trás em busca de aprovação, mas avançava em direção a um cume que Elias sempre considerava inatingível, um limite em seu mapa mental de medo. Elias e Boris o seguiram sem hesitação, seus passos em sincronia. A montanha não era mais um adversário a ser superado, mas um domínio a ser explorado, um santuário cujo coração eles agora protegiam. O vento não uivava, ele sussurrava segredos em seus ouvidos. Ele olhou para trás uma última vez. A cabana era um ponto minúsculo na vastidão branca, um lembrete de uma solidão que ele mal conseguia mais recordar. Não havia tristeza em sua despedida, apenas a leveza de quem deixa um fardo para trás. À sua frente, os picos brilhavam sobre o sol, prometendo não mais perigos, mas possibilidades. A jornada não tinha um destino definido, e essa incerteza era sua nova liberdade. Ele não era mais um náufrago lutando contra a maré do inverno, mas um guardião caminhando em harmonia com o pulso da montanha. A questão não era mais como sobreviver, mas o que descobririam juntos, no coração daquele silêncio sagrado. Ele olhou para trás uma última vez. A cabana era um ponto minúsculo na vastidão branca, um lembrete de uma solidão que ele mal conseguia mais recordar. Não havia tristeza em sua despedida, apenas a leveza de quem deixa um fardo para trás. À sua frente, os picos brilhavam sobre o sol, prometendo não mais perigos, mas possibilidades. A jornada não tinha um destino definido, e essa incerteza era sua nova liberdade.
Ele não era mais um náufrago lutando contra a maré do inverno, mas um guardião caminhando em harmonia com o pulso da montanha. A questão não era mais como sobreviver, mas o que descobririam juntos no coração daquele silêncio sagrado.